Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Antifrágil com vários empreendedores de verdade, né? De gente que está no mundo da prática real, né? E não só na teoria. Estou aqui com meus amigos Paulo Vitor e Paulo Melo, os Paulos aqui da Music Place. Fala turma. Fala turma, vocês beleza? Vão falar muito ainda nesse nome Music Place, que é um negócio que está muito afiado, a gente vai falar disso aí Amém. já, né? E qual que é a nossa intenção aqui, mais uma vez, como sempre, né? Trazer para vocês sacadas do mundo do empreendedorismo, práticas, né? De que a gente viveu e viu usando técnicas reais e isso no dia a dia, como é que funciona, como é que não funciona. A gente vai entender, por exemplo, hoje sobre questões de como a melhor forma de você contratar equipe de tecnologia para você fazer uma startup, metodologia, às vezes qual que é na prática a melhor metodologia para você criar e tocar os projetos do dia a dia, os desafios como empreendedor na prática, né? Que a gente sabe que são muitos, que foram enfrentados por eles, e vocês vão entender a história pessoal deles, que eu acho que a melhor forma de você aprender é vendo casos reais aqui e de gente que está fazendo na prática hoje. Não é um negócio do passado, do futuro, é uma coisa que está acontecendo hoje, está rodando, estamos trocando aqui a roda com o carro andando. Então é isso, né? Eu vou passar a palavra para eles se apresentarem muito breve aqui, pra vocês saberem com quem que vocês estão falando, né? O Music Place, eu convido vocês depois aí eu já marquei ele nos stories, mas vou marcar em outros lugares para vocês entrarem ali no Instagram deles, ver o site e entender o que é. Né? Mas vou perguntar aqui primeiro para o Paulo Vitor, depois para o Paulo Melo, né? Brevemente, como é que foi a história dele e como que ele chegou no Music Place especificamente, né? Sejam bem-vindos aí, meus brothers. Obrigado, Ibra. Tamo junto. Obrigadão. Obrigado pelo convite, cara. Fala turma, primeiro, muito obrigado pelo convite, cara. Como eu disse, o Antifrágil foi uma das ferramentas que eu busquei quando eu passei a pensar ativamente em empreender. No empreendedorismo. Citar isso, os dois são membros do Antifrágil, mas coincidentemente acabaram virando parceiros desse projeto. Depois, foi uma coincidência e hoje, né, estamos aqui, já estamos em casa já, né? É Verdade. Cara, empreender é uma coisa, pra mim, em princípio, foi no subconsciente. Eu comecei a empreender quando eu fugi o ritmo que a minha família estava seguindo. Eu fui criado para ser concurseiro, né, mas eu não conseguia me conformar, não conseguia ficar quieto com aquilo. Então, meu primeiro empreendimento foi uma dupla sertaneja. Eu montei uma dupla e que teve uma vida útil de 7 anos. Foi muito bom, foi uma experiência enorme. Foi de onde eu tirei todo o conhecimento necessário para construir o Music Place, que é o meu segundo empreendimento. Qual que era o nome da dupla mesmo? Chamava Paulo Vitor e Felipe. Paulo Vitor e Felipe. Muita gente já ouviu falar bastante. Exatamente. E me permitiu entender as dores de todas as pessoas do mercado da música para construir esse business que é o Music Place, que graças a Deus é uma bênção muito grande. Mas foi só então, a partir do Music Place, que eu comecei a pensar ativamente em empreendedorismo. Fui buscar informações, buscar conhecimento sobre como empreender, principalmente no Brasil, que é um desafio muito grande. E é um pouco diferente, eu acho, da jornada do Paulo. O Paulo é um cara que já pensou ativamente nesse empreendedorismo desde sempre, que é a história dele, que eu vou deixar ele Valeu, cara. falar melhor que eu, né? Pessoal, muito prazer estar falando para vocês aqui. Acho que quanto mais a gente puder fazer esse tipo de papo, Ibra, aqui em Goiânia, mais a gente tem para contribuir com o nosso ecossistema de tecnologia aqui, que é muito forte. A gente ficou surpreso pra caramba nos últimos 8 meses que a gente foi pro mercado para encontrar pessoas de tecnologia para ajudar a gente a construir o Music Place, e a gente ficou surpreso com a quantidade de pessoas que existem. Então, acho que quanto mais a gente puder ter oportunidades de compartilhar conteúdo, experiências da prática que está rodando, não de empreendedores de palco, melhor para o nosso ecossistema goiano. Bacana. E assim como o PV disse sobre pensar ativamente sobre empreendedorismo, de maneira muito breve, eu sempre fui muito inquieto. E só quando eu aprendi a colocar essa agonia para trabalhar a meu favor, que eu consegui canalizar energia suficiente para fazer ideias saírem do papel e serem validadas, mesmo que fossem validações, quebrei a empresa, sabe? E assim eu fui desde metade do curso da engenharia aqui na Federal, coloquei minhas primeiras empresas de pé antes de perceber que estava quebrado, e assim fui indo, cara. E o mais interessante disso, quando você começa a colocar um negócio de pé, começa a validar uma ideia a partir de um cerne, de um core que você acredita que faz sentido, mesmo que dê errado, outras portas se abrem no final. E Sua última experiência antes do Music Place foi a... Cara, minha... Lá na LED. Foi a Code LED, foi minha penúltima experiência, mas a última muito intensa, de volume de trabalho, volume de aprendizado, volume de relações com clientes, de construção de equipe, de contratar, de demitir, de construir processos internos de
A Code LED era de empresa que fazia iluminação de LED, exato. Né? A Code foi a primeira indústria, acredito que ainda continua, a primeira indústria de fabricação de luminárias de LED do Centro-Oeste. E em 2015 tive a felicidade de ser convidado pelos primeiros founders da empresa a fazer parte do time. Cara, a gente fez um baita trabalho legal de construir a empresa para um faturamento bem pequeno, para um time bem maior de pessoas, tá presente em vários estados e, cara, aprendizado melhor que qualquer curso é você fazer, sabe? Ó, eu queria já aproveitar o gancho enquanto eles já fizeram a apresentação deles, para vocês verem uma coisa na prática que a gente cansa de falar aqui e sair um pouco da teoria. Primeiro, dois caras com visões muito complementares e completamente diferentes. Perfeito. Um veio do mundo da música, o outro veio do mundo da indústria e engenharia, né? Completamente diferentes. O que eu falo para vocês? Vocês têm que ter parceiros que tenham habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, expertise diferentes, mas princípios e visões parecidas. Vocês têm que querer crescer do mesmo tanto, não pode ter um querendo crescer pouco, outro querendo crescer muito, um pouco mais antiético, o outro mais ético, tem que ter princípios e visões muito parecidas, né? É verdade. E outra coisa importante também é que, além das habilidades complementares, uma coisa que eu falo muito para vocês aqui é que é importante demais você conhecer o mercado de perto quando você vai criar um negócio. Porque assim, tem muito negócio que surgiu de um cara que não tinha nada a ver com o mercado, um Flávio Augusto da vida que montou em escola de inglês sem saber falar inglês? Tem, mas isso é exceção. O que a gente vê na prática mesmo, de alguém que conhece de verdade uma dor, um gap que precisa ser preenchido, que isso, no fundo, é empreendedorismo, como que você empreende? Você descobre um problema e você descobre uma solução para aquele problema, ou para um problema que não estava sendo resolvido, ou algum problema que estava sendo resolvido de forma ineficiente. Você descobre uma solução melhor, mais rápida, mais barata, mais eficiente de alguma forma. E a única forma de você saber de fato o que é uma dor e o que é uma dor suficientemente grande para as pessoas engajarem e pagarem por aquilo, quem sabe, no futuro, perfeito, é você estando no dia a dia, que é o caso do Paulo Vitor, que era músico mesmo, né? Ele veio do mundo da música, então ele viu que realmente ali existia um problema que eu vou deixar ele explicar para vocês agora como que o Music Place resolve esse problema. Se você é fã de música ou se você é músico, você vai ver que você tem que conhecer ali que tem um problema muito interessante que ele resolve ali dentro. Exato. Existe uma forma de perceber o momento do que o Music Place age, que ela é muito simples. Existe numa timeline da música, você imagina o momento em que ela é criada, o momento em que ela é lançada no mercado e o momento em que ela se torna um hit, perfeito? Tudo que as pessoas conhecem sobre música, ele está depois dela ser lançada, até ela se tornar ou não um hit. Bacana. Então é aqui onde estão todos os players, onde está o Spotify, onde está o YouTube, onde estão as rádios, onde está a televisão, onde todo mundo atua. Que é como se fosse um porão que ninguém enxerga. Exatamente. Aqui, entre o compositor que escreveu a música e até ela ser lançada por algum artista, relevante ou não, existe um gap gigantesco. É um vazio, é um oceano azul que a gente chama. Pra gente é bom, mas pro mercado é muito ruim. Então tudo isso ainda é muito analógico. Até então era muito analógico. Você está acostumado a buscar informação para tudo que você vai fazer na vida. Se você vai, vou até o shopping, você coloca no Waze para ver qual que é a melhor rota, para saber onde tem trânsito, onde tem um acidente, onde tem um pardal. Então você está buscando informação. Um exemplo simples. Na música era tudo fechado, tudo bloqueado, tudo analógico mesmo. Você tinha que ter de alguma forma o contato de alguém que conhece, um amigo do parente do artista, para poder ver se aquela música vai chegar lá. E ainda assim o volume de música é gigantesco. Sobre essa questão do analógico, pra vocês entenderem, uma história que você mesmo que me contou, isso me marcou, que eu vi que realmente era uma dor, que você me contava que tinha compositor e músico que ficava aqui na porta do prédio da Audiomix ou das outras gravadoras, ali passando dia e noite tentando encontrar alguém para mostrar a música dele. O cara vinha do interior, não vamos longe, debaixo do braço e ficava ali. Na porta dos condomínios. Acampa na porta dos condomínios. Não vamos longe. Na época do Boteco do Gustavo Lima ano passado, o G1 postou uma mensagem um dia antes do show, dizendo que um compositor de Tocantins pedalou, cara. Veio de bike, cara. 19 dias para chegar aqui em Goiânia para tentar conseguir mostrar a música que ele compôs. Uma lá no Tocantins e outra foi compondo no caminho pro Gustavo Lima, cara.
Uma coisa que a gente que tá de fora, que você falou, não imagina. Negócio, um porão, né? A gente não enxerga isso aqui, a gente enxerga só depois que a música chegou lá. Exato. Mas a quantidade de música que nem chega nessa fase aqui, ou de gente que não tem oportunidade de mostrar, é gigantesca. Para você ter uma ideia, são, vamos dizer, cadastrados no ECAD por volta de 1,5 milhão de compositores, todos eles tentando colocar a música no top 10. Então imagina o volume de música, imagina a dificuldade de alguma música se destacar para esses artistas conseguirem gravar e esse compositor conseguir chegar no artista e fazer essa coisa funcionar, esse business funcionar. Eu vou explicar mais à frente como que a gente resolve a solução, mas de fato é isso, a plataforma ela integra, ela traz para o digital, traz a informação necessária para o artista confiar naquela música para gravar e investir o dinheiro dele nela, e traz a oportunidade que o compositor precisa de gerar valor, agregar valor nessa obra para que ela seja comercializável, para que ela faça sentido para o mercado, entendeu? E quem faz isso? Então vamos chegar lá. Mas já vendeu o pauzinho ali. Mas ó, galera, outra sacada importante aqui, ó. Olha o número de músicos que tem no ECAD, que eu também não imaginava isso. 1,5 milhão que tem cadastrado, né, que você falou. Fora o que não tem cadastrado. Ou seja, outra lição de empreendedorismo, mercado grande. A gente, por exemplo, do ponto de vista de investidor, se você é investidor, ou eu quando eu estou olhando um negócio para investimento, pode ser a melhor ideia do mundo. Se for um mercado pequeno, infelizmente, assim, não tem muito para onde crescer. Aqui é um problema que é um gap gigantesco, é uma dor gigante que a gente viu de um cara pedalando 19 dias para tentar mostrar a música dele, e de um mercado gigantesco, que o que tem de músico e compositor e etc, que nunca vai ter uma oportunidade de mostrar a música para alguém, é gigantesca, né? Então, algumas coisas importantes além da questão societária deles. Sem dúvida. E como que o Music Place resolve esse problema afinal, que eu acho que aqui vai ter um monte de lição de empreendedorismo, que a gente vai ver o valor do negócio aqui de verdade. Como é que é? Quem quer começar aí? Deixa ele falar sobre o empreendedorismo, aí a gente volta no Music Place. Fechou, e aí beleza. Eu conto qual que é a estrutura do Music Place faz com o mercado. Uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, antes da gente chegar no Music Place de novo, é uma coisa que a gente já discutiu bastante aqui, que é uma dúvida de muita gente querendo começar a montar um negócio agora que tem a ver com tecnologia, seja uma startup puramente mesmo ou não, você precisa de uma equipe de tecnologia ali. E sempre surge uma dúvida muito comum na prática. E aí, eu terceirizo para uma empresa, para uma software house, uma empresa que presta serviço de tecnologia, ou eu contrato uma equipe interna? E aí tem vantagens e desvantagens e tem momentos que eu acho que é o adequado que a gente vai tentar te explicar cara, aqui. Cara, agoniado demais de ver essas perguntas, cara, porque, bicho, assim como o próprio customer, o próprio cliente de uma startup tem uma baita dor, todo founder tem essa baita dor, sabe? Exato. E eu acho que o que mais acontece que dificulta a gente compilar informação na cabeça de quem quer fundar uma startup é você pesquisar a informação que está quebrada pela internet, sabe? Um monte de gente que não fez está falando como tem que ser feito. Existem muitos livros, só que são muitos livros de 400 páginas que focam um tópico só, então você perde um baita tempo para ler o livro. Audiobook ajuda pra caramba nisso. Até uma recomendação, usar audiobook ao invés de ler o livro inteiro para focar logo na dor e no dia seguinte você já resolver. Mas, cara, o grande pulo do gato para quem quer tocar uma ideia da metodologia de startup é primeiro entender o que é startup no conceito. Startup não é uma empresa que, puta, você pode levar cachorro, você pode botar uma mesa de ping-pong, ou, puta, posso ir de short, chinelo que tá tranquilo, não tem ponto. Cara, startup é uma organização temporária, por definição, que está em busca de um modelo de negócio que necessariamente tem que ser repetitível, escalável, rentável e sem limitação geográfica. Tem que ser os 4 ao mesmo tempo. Se ele não contempla um desses 4 pontos, não é uma startup no DNA, mas o jeito de pensar, trabalhar, contratar, tocar o time, sem dúvida nenhuma, pode ser de startup. Só que a palavra mais importante, Ibra, antes de você fazer uma nova pergunta, é frisar que startup é uma organização temporária. Assim, essa pergunta que eu queria frisar com você. Esse é o pulo do gato principal. Esse é o pulo do gato, cara. Porque quando você entende que você é startup, até o momento que você está procurando o seu modelo de negócio, e aí você encontrou, e a partir desse momento você vai persegui-lo e replicá-lo, recorrentes vezes, cada vez com pessoas melhores, com ferramentas melhores, com recursos melhores, você é uma empresa comum, cara. Seja limitada, seja SA pública, não interessa. Esse é o grande lance. O grande lance na prática é que muita gente fala, eu tenho uma startup, eu sei que tem que ser replicável e eu vou adaptar o meu modelo com a
sempre muito rápido e tal. Aí você pergunta para ele, tá, quando foi a última vez que você pivotou alguma coisa aí no negócio? Tá rentável? Não. Quando foi a última vez que você pivotou? Ah, tem 2 anos. Você não mudou nada nesses 2 últimos anos? Não, mas isso não é startup. Não, Startup você muda todo mês, você tá o tempo inteiro tentando. E assim, que você leve 5 anos, mas todo mês você vai corrigindo alguma coisa até você encontrar um caminho, aí sim você entra com um investimento mais pesado de verdade. Exatamente, cara. E assim, o investimento, cara, ele não é só de grana. Ele é investimento de energia, de tempo, de outros sócios, de time e depois, cara, que vem captação de investidor, porque uma vez que você capta dinheiro externo, você tem um contrato verbal e de ética e de honra ali do seu nome de empreendedor e de pessoa com o investidor que você tem que gerar retorno, sabe? Hoje existe uma subversão muito forte do que é sucesso. Tem chefe, né? Tem jeito. Não tem jeito. E assim, eu tava até ouvindo um podcast da Rio Bravo ano passado, acho que foi o podcast número 500, se eu não me engano, que o Jorge Paulo Lemann estava lá e ele foi questionado sobre as velocidades das startups frente às empresas de economia real. Ele falou uma coisa muito interessante que ele percebe que existe uma subversão muito forte da definição de sucesso hoje no mercado de tecnologia digital. Na época dele, quando ele começou a abrir as empresas, a definição de sucesso e o porquê de uma empresa ser montada era que no fim do dia ela tinha que gerar caixa. Fim de papo. Óbvio que tem um porquê, tem um propósito das pessoas para poder estar ali trabalhando juntos em prol de gerar valor. Sim. Mas o objetivo final era gerar caixa para quem é dono e para as pessoas que estão trabalhando lá. Gerar caixa naquele ano. Naquele ano, meu. O lance hoje é que para muito founder que chama-se, tem uma startup e acha que isso é legal, não, eu captei grana, fiz uma rodada de investimento. Não, já fiz 4 rodadas de investimento. Puta, tô com baita sucesso. Meu, pelo amor de Deus, cara. Tá com baita dívida. Tá com uma baita dívida e tá deixando capital equity, tá deixando capital social na mesa, tá se diluindo. E detalhe, se você se dilui muito antes da hora, você acabou de matar seu negócio, por mais legal, mais bom, mais rentável que ele seja, porque a hora que você chega 36 meses na frente e você tem que fazer uma rodada pesada, o investidor profissional que vai estar lá vai falar, cara... Às vezes até o próprio investidor matou ele mesmo querendo uma parte maior. Muito grande do porque negócio. Pensa comigo, se você se dilui muito antes da hora, o investidor que está lá na frente, ele vai querer investir em você, mas ele precisa de uma porcentagem relevante para compensar, ele levantar na cama e te ajudar. Sim. Só que se ele for ter a porcentagem que ele precisa e que ele tem que gerar valor para os investidores dele, porque não se engane, todo fundo também tem seus investidores. E no fim do dia é geração de valor para essa cadeia inteira que tem que acontecer. Se ele percebe que se ele for lá pegar 25% da sua startup, vai diluir todo o cap table a ponto dos founders terem menos equity que ele não vai investir, porque ele vai falar, cara, qual que é o incentivo que esses caras vão ter que ter para levantar todo dia e trabalhar se eu tenho mais que eles? Exato. Ou seja, ele acaba não investindo, por mais top que seja a sua ideia, sabe? Exato. Ele não coloca grana. E dentro dessa filosofia... Pode falar que você fala? Tudo bem. Disso que a gente falou sobre testar e o momento de captar dinheiro e de investir pesado, a gente chegou assim... Óbvio que em empreendedorismo não existe solução exata, é assim que funciona em todos os casos, etc. Mas a gente, discutindo sobre isso na prática e vendo o que vocês vivenciaram mesmo, Paulo apanhou pra caramba com isso durante muito tempo, que é sobre contratar uma empresa para desenvolver a tecnologia para você ou ter equipe interna. A gente pensou, falou, olha, no início faz sentido, ok, né? Você até contratar uma para isso, para testar. Mas em algum momento isso aí vai ter que virar essa chave, né? Qual que é o lance? Muita gente conversa sobre isso, fala sobre isso, afirma esse tipo de coisa e eu vivi isso na prática. Por mais que o Music Place seja sobre música, o core do business é tecnologia. A gente tem uma ferramenta para o mercado de trabalho que ele fornece dados, fornece mecanismos para que seja agregado valor naquela obra. Então, qual que é o core do meu business? Tecnologia. Qual que é a equipe que eu preciso montar? É uma banda? Não. É um quadro de dev, um grupo, uma engenharia gigantesca de desenvolvedores, criando códigos nas melhores linguagens possíveis, adequadas para o business. Então eu tive que emergir em outro mundo. Eu tive que conhecer desenvolvedores, precisei fazer, enfim. No começo devia ser uma coisa de japonês, né? Hoje em dia já está muito mais claro. E aí, na situação do Music Place, o que foi a primeira sensação, que é o que você comentou? A primeira sensação que você fala, não, eu vou montar uma folha de pagamento imensa para eu sustentar aqui. Não, cara, eu vou terceirizar, né? Vou para uma empresa. Só que você está terceirizando o core do teu business. O cara que está lá, por mais que você esmiúce um escopo gigantesco, você pense nas coisas que vão acontecer daqui 2 anos e tente ao máximo destrinchar aquilo, você não vai conseguir fazer o escopo perfeito, porque
é startup. E como o Ibra falou, você tem que pivotar ali, você tem que ir medindo e corrigindo o tempo inteiro. E o terceirizado, ele não vai fazer isso para você. Toda vez que você falar, não, cara, esse botão não é assim, eu preciso que ele seja desse formato, eu preciso que ele vá para a página tal. O cara vai virar para você e vai falar, cara, isso não está no escopo. E aí já era. Aí você já perdeu 200 pau, 300 e vai indo um atrás do outro. Então, minha sugestão, não se terceiriza core do teu negócio. Você tem as ferramentas hoje de validar o seu produto antes de investir num time de engenharia. Você codar é a última coisa que você faz, entendeu? Então, você aplica as metodologias que o Paulo estava comentando, que hoje em dia tem informação para todo mundo, tem antifrágil aí para guiar, tem mais uma série de informações na internet, ou livros, ou mentores, ou mentor, uma coisa muito importante. Se você não sabe, cara, procura quem sabe. Liga para quem sabe, acha quem sabe, liga, chama para conversar. Não tenha medo, não existe pessoa intocável. Isso é outro detalhe muito importante. Não existe. Com a internet hoje em dia. Exato. Cara, você consegue chegar num cara assim que você fala, eu nunca ia dar conta de falar com esse cara, você chama no Instagram, o cara te responde. Não é o caminho certo. Eu sugeriria o LinkedIn. Exato, eu ia falar isso agora. É uma baita ferramenta grátis. Para você fazer LinkedIn de alto nível. Exato. Com qualquer pessoa que você acredita. Uma coisa que eu aprendi muito no LinkedIn, até no nosso caso aconteceu isso. Quando a gente entendeu e modelou financeiramente os nossos próximos passos, a partir de todos os erros que o Paulo tinha percebido e como não caminhar, que ele tinha percebido nesse modelo de negócio, a gente falou, beleza, agora a gente tem que montar um time de tecnologia, cara. E aí, onde é que a gente vai achar essa galera? Puta... Abri meu LinkedIn, cara, e comecei a ver o que o pessoal tava postando da minha rede. LinkedIn, as últimas contratações, a maioria que eu fiz foi via LinkedIn. Não, mas olha que engraçado, cara. É incrível. Eu comecei... Você usa profissionalmente o LinkedIn. É incrível, cara. Eu comecei a ver o que algumas pessoas do meu círculo interno ali de amizade, apesar de não vê-las muito recorrentemente, com muita frequência ao ano, e que elas estavam postando e comecei a trocar uma ideia com elas, cara. E alguns fizeram referências muito boas e do nada eu tava com uma dúvida, depois que a gente começou a colocar umas pessoas para dentro, em validar a arquitetura do código que a gente tava fazendo. Puta, cara, pra mim isso aí era chinês, igual você falou. Hoje em dia tem uma legenda, sabe? Quando a gente já olha, mas ainda tá em japonês, sabe? Mas eu precisei de algumas pessoas para me ajudarem a validar. Cara, o que eu fiz? Joguei CTO no LinkedIn, comecei a ver as pessoas que eram os CTOs que estavam a 2 passos de mim, né? Amigo de um amigo. É o executivo-chefe de tecnologia. Exato. O Chief Technology cara que Officer, toca né? todo o time de desenvolvedor e está em contato direto com a gestão alto nível da empresa para tomar decisão acerca do que tem que ser feito na companhia. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar CTO lá no LinkedIn e ver quem que estava a 2 passos de mim, quem que eram amigos de amigos meus. E eu vi umas 3 pessoas rápidas. Tentei uma introdução ali para os meus conhecidos, esses caras, acabou não rolando, por demora deles responderem mesmo, a gente precisava conhecer assim, os caras rápido. Mandei mensagem para um deles, cara. O cara chama Vinícius, de uma startup legal, a tela de São Paulo. E falei, cara, tô com muita dificuldade aqui de encontrar pessoas de tecnologia que tem cabeça de negócio e cabeça de hacker, para conversar nos 2 mundos ao mesmo tempo. Porque também essa é uma baita dificuldade. Você que não é de tecnologia, conversar com o seu time de tecnologia a nível deles entenderem o negócio. Porque se não há esse nível de comunicação, acaba que o time de tecnologia não respeita você também, sabe? E um adendo, é aí que entra o propósito. É onde você entende, explica para as pessoas, você passa a sua cultura, a cultura do teu business, o propósito do que você está fazendo, a dor que você está tentando sanar ali. E isso eu consigo aumentar a proporção disso, trazendo pessoas aqui que tiveram a dor e contando a mesma história que eu conto seguidamente. Então, para as pessoas que são desenvolvedores, que não têm um contato com a música, entender o porquê que a gente está fazendo isso. Isso é uma baita sacada. Internalizando o propósito e, cara, contribuindo 10, 15 vezes mais. Isso aí é sensacional. Isso aqui é uma sacada importantíssima. Porque uma coisa é você falar, nosso propósito é isso, isso e aquilo. Toda empresa fala isso, da boca para fora, né? Outra coisa é você trazer o seu público-alvo, que é o seu cliente que está passando, já passou por essa dor, e falar isso abertamente aqui pro cara ver que de fato ele resolve o problema de outra pessoa. Isso aí dá um outro engajamento, cara, né? Quadrinho na parede toda empresa tem, né? Cara, isso mostrar de verdade é o depoimento real. Isso é muito poderoso, cara. Isso é muito poderoso porque por mais que a gente fale
fica um pouco repetitivo e o ser humano tem a tendência de, uma vez que ele vê uma coisa, segunda, terceira, quarta, fica padrão comum. Então isso acaba não chocando, entre aspas, ele de novo, a ponto dele separar a banda mental ali pra ele entender isso de novo e internalizar, sabe? Isso pra tudo, né? Pra Até tudo, equipe de cara. marketing, vocês não estão vendo aqui por trás, mas tem equipe aqui, filmagem, marketing, até pra essas pessoas, todo mundo tá entendendo por que você tá fazendo isso, né? Não é simplesmente pra vender a mais, enfim, gera um outro tipo de engajamento, né? Uma coisa só importante pra gente eu não esquecer de falar isso, que assim, o Paulo Vitor e o Paulo deixaram muito claro que se o negócio é de tecnologia, isso é um negócio que você não pode terceirizar. Mas é uma coisa que o Paulo falou, é startup. Então você vai testar primeiro antes de forma mais barata e mais rápida, não é montando uma equipe gigante de desenvolvedor. Exatamente. Até você achar o modelo e aí sim você vai para essa segunda fase de investimento. Exato. E se você já começa o negócio, investe uma grana gigante e aí você não tem caixa para sobreviver 3 meses e startup é um negócio que não vai se resolver em 3 meses geralmente, você vai demorar 1, 2, 3, 5 anos para começar a, quem sabe, ter uma direção. Você vai morrer na praia em 3 meses, não adianta muita coisa. É a receita para quebrar. Mas é justamente isso. Às vezes você procura, você quer ir no final antes. Você fala, vou desenvolver a minha ideia. Não, você precisa validar aquela ideia. Existem N ferramentas que vão te ajudar. Você usa as tecnologias ágeis, sprints, enfim. Faz essas validações, às vezes até digitalmente. A gente fez validação com gente do Rio Grande do Sul, em call, 1 hora de call, no FaceTime, com, cara, praticamente folhas de esboço do app. Por que isso, Ibra? Montou os esboços do app e ia falando, o que você gastou? Gastou quase o Paint pra você montar lá. A primeira vez que você validou comigo não tinha app. A primeira vez que você validou comigo tinha um PowerPoint e você explicou o que era a essência da coisa. Não, quando eu te mostrei, foi para eu validar a nível de business. Né? Aí você veio me mostrar uma série de situações novas, novas para mim, né? Só que graças a Deus você tinha solução e deu, e tracionou, então, validou a nível de business. Agora, o teu produto é fácil de você validar, sem gastar. Você só vai gastar com engenharia depois que você já tiver um produto perfeitamente definido, perfeitamente validado. Aí vale a pena você botar um time de pé, se o seu teu negócio for o core dele precisar disso, e justificar esse investimento. E, se necessário, num determinado momento, você vai atrás do investimento. Exato. E isso é interessante, cara, por 3 motivos que eu vou explicar bem rapidinho. O primeiro deles é toda startup que fez sucesso nas últimas décadas, os últimos 5 ciclos de 5 anos aí, então 25 anos, cara. Todas essas ideias que elas tiveram pareciam muito idiotas no começo. Se você separa as ideias em 2 grupos, um grupo de ideias muito boas, ou seja, óbvias demais, e ideias super sinistras, que até parecem idiotas no começo, vai ter uma intersecção delas ali, que são exatamente as ideias de empresas que os venture capitalists estão focando, saca? Porque a maioria das boas ideias parecem idiota no começo. E isso parece um pouco a definição de idiotice, você perseguir isso, mas é idiotice, entre aspas, só até você começar a ter resultado. Depois, parece que abre muita coisa. Então, você não vai colocar todo o seu capital, todo o seu networking, toda a sua capacidade de recrutar pessoas e dinheiro numa ideia que ainda está incipiente ali, que você não consegue modelar um negócio em cima dela. Esse é o primeiro porquê de você ir devagar na injeção de recursos. De tempo, de pessoas, de energia, de tudo. Não só grana, tá, galera? Quando é recurso, grana é uma das etapas. Além disso, tem outro motivo. O ciclo de vida de uma startup, ele começa na hipótese. Você tem uma inspiração de solucionar um problema com dado caminho. Você está numa hipótese, então você está na fase de ideação. Você quer dar uma solução para aquele problema ali, pronto. Exatamente. Puta, acho que tem esse mercado para isso, tô com essa ideia. Então você está na hipótese. Cara, tenho que validar a minha hipótese. Depois da hipótese, você, entre aspas, já pré-validou com certas pessoas, você passa por uma etapa chamada de MVP. Cara, validação agora desse conceito. Depois da validação do conceito, você constrói a empresa. Esse é o momento que você começa a colocar um pouco mais de recurso. Depois da construção, você lança. Depois do lançamento, você escala exponencialmente. Depois tem a maturidade, da maturidade o declínio. Então é uma curva em S, o crescimento, o nascimento e o declínio de uma startup. E não se enganem, sempre vai ter declínio também depois de um tempo. E não faz sentido você investir todos os recursos no começo. Mas muita gente, ainda mais o founder, cara, como ele é um cara muito apaixonado pela ideia dele,
E, de novo, ideia não é filho. Também, se o filho está muito feio ali e não está evoluindo, você também bota ele de castigo, você tira ele um pouco de lado, evolui ele um pouco também. E por isso não faz muito sentido investir muito tempo, grana no começo, em terceirizar, em construir um time. O que dá para fazer? Cara, tô com uma ideia de criar uma solução para o mercado de música pré-lançamento. Beleza, vou procurar 15 pessoas no meu LinkedIn que estão no mercado da música, vou mandar um forms para os caras responderem. Isso é uma validação, tá vendo? Que não necessariamente você precisa criar um protótipo do negócio ali e tal. Já começou a validação. Já começou a validar. Você tá perguntando pro cara ponto A, B, C da dor dele. Ele respondeu, você melhora um pouco suas perguntas para ir mais na veia e bota para mais 10 caras responderem. Você faz isso umas 3, 4, 5 vezes dentro de uma semana mesmo. Até aí você gastou só uma hora do seu dia para validar a sua ideia. Se você tem outro negócio, não tem nem deixar ele ainda. E depois vai chegar a hora também de você ter que deixar o que você está fazendo para tocar uma startup. Cedo ou tarde vai, né? Vai ter que deixar, não adianta. Mas até aí você gastou R$0. Beleza, Paulo, e agora? Comecei a validar com as pessoas e entendi o que eles estão precisando. Como é que eu vou desenhar agora umas paradas? Cara, eu não sei desenhar, não sei fazer design, não sei usar nenhum aplicativo de desenvolvimento de front-end. Cara, vai no Fiverr. F-I-V-R. Contrata um cara de design de $15, pede para ele fazer uma arte, você faz o esboço dela, ele faz 4 mockups para você de 3 páginas de como seria a tela do seu aplicativo. Ou ainda uma ferramenta que é a mais simples de todas que ninguém usa. Google, como encontrar um modelo, uma forma de fazer tal coisa. E 90% das suas perguntas você vai achar algumas respostas ali. O Fiverr vai aparecer, outro aplicativo super legal, chama Upwork também. São aplicativos de freelas, de caras de freelancers mesmo, do mundo inteiro. E você pode conversar com um cara, tem alguns que falam português, mas geral fala inglês. Você conversa com o cara te responde. Beleza, ele te manda depois de 3 dias, 3 páginas. Aí você começa a evoluir sua entrevista para o modelo de entrevista de validação do seu protótipo. Porque minimamente você validou a sua hipótese, evoluiu as validações para construir um protótipo e agora você começa a fazer as enquetes com as pessoas através desses papéis. Poxa, mas como é que esse cara vai perder o tempo dele fazendo essa entrevista comigo? Sacada legal. Faz um ads no Facebook, perguntando o cara se ele está afim de participar de uma enquete sobre... você é apaixonado por música? Então, sim, tá, a gente tem esse propósito aqui, por isso, e percebemos essa dor. Tá afim de contribuir? E outra, se você contribuir, a gente vai te dar um gift card de R$50 na Apple Store ou na Google Play. Cara, você tem noção de que a gente... segmentar esse público é muito simples. Você põe nas fãs do Gustavo Lima, cara. Pronto. Não, já e outra, dá ainda para segmentar ainda mais. O que a gente fez quando a gente validou umas hipóteses nossas no começo? A gente criou um Forms com várias perguntas. Você usa o Spotify? Quanto tempo você pesquisa música? Você usa o pago? Você usa pago ou é free? Você gasta dinheiro não sei o que com não sei o que? Aí o cara, além dele clicar no Ads, ele tinha que responder um Forms. A gente filtrou através do Forms para qualificar também o cara que dá a resposta pra gente, porque a gente precisava de opinião de um certo grupo específico de pessoas. E aí, esse cara que... A gente teve, 80 inscrições para ganhar o gift card dando a resposta. Cara, R$50 o gift card. 50 conto, cara. E uma galera faz o form, uma galera você coloca lá, separa as pessoas. A gente deve ter gasto... uma hora entrevistando. A gente deve ter gasto R$50 de ads no Facebook em 2 dias. E aí a gente qualificou 80, 90 pessoas no Google Docs. Temos todos os contatos delas, mandamos notificação push quando a gente ficou online para todas elas baixarem o aplicativo também. Bacana. E, já começa a formar base. E cara, a gente tava com um monte de ideia de como construir o aplicativo. A gente tinha já pessoas linkadas com o nosso propósito e alinhadas com o nosso sonho, já dentro de casa, mas não tínhamos gastado um segundo codando. Vamos validar para aí a gente codar do jeito certo. Codar, programar. Programar, digitar código. E aí... A linguagem do dia a dia aqui é clara aqui. A cara fica codando. E aí a gente entrevistou 5 pessoas durante 1 hora. E a gente foi, cara, olha que estranho. A gente colocou um mockup dessa tela num celular virtual e o cara ia acompanhando. Só que o negócio estava tão incipiente que se ele fizesse o movimento do mouse para clicar no botão, ele não ia para lugar nenhum, porque não tinha nada, sabe? Então a gente tinha um cara atrás aqui do nosso lado, foi feito por Skype a entrevista também, e a gente tinha um cara daqui de dentro que ficava acompanhando o movimento do mouse dele. A hora que ele fazia menção para clicar, a gente clicava de cá, saca? Aí mudava a tela. E mudava a tela pro cara. Então, até aí, Genial. Cara... Era assim, era tempo zero. Raizão. Custo zero total. E assim, foi muito exatamente. interessante, cara. Foi muito interessante o nível de feedback que a gente teve.
A gente estava com as nossas ideias, mas a gente não vive a dor diariamente do cliente. Então tem que ser o cliente que tem que falar. Que aí é onde nós vamos chegar agora. Vamos para a cereja do bolo, que é como que você resolve essa dor do cliente, afinal. Cara, lembrando que a gente falou, que a gente falou ali, né? Tem aquelas fases ali de uma música e tem essa galera que um monte de compositor e música, etc., que nunca vai ter a oportunidade de apresentar essa música para ninguém. Como que resolve esse problema? O engraçado é que depois que eu explicar para vocês o conceito, ela entra naquela história que o Paulo falou. A ideia que parece simples demais, depois que ela começa a funcionar, você fala, nossa, faz todo sentido. Se você tem um compositor escrevendo uma música e não consegue adicionar esse valor suficiente para o artista enxergar isso e investir nessa música, e gravar e lançar para o mercado, quem que pode validar isso para esse compositor? O consumidor, que é o público, é o fã, o cara que escuta. O cara que vai ouvir lá no final, a gente pegou ele lá no final e colocou aqui no meio. Agora, o compositor mostra a música dele para o público sente aquela obra, sente aquela música e direciona para o artista. Você, eu acho que essa música é a cara da Ivete Sangalo, eu acho que essa música é a cara do Jorge Mateus, e faz o direcionamento dessa música. Com isso a gente começa a juntar informação, dado de onde que está o público que está engajado nesse artista, sexo, idade, enfim, uma série de informações relevantes para traçar esse perfil de relevância da música pro artista. Então, a partir do momento que o artista entende com um dado que aquela música faz todo sentido para ele investe na música. Ele grava, ele lança, ele solta no mercado, ele dá oportunidade para o compositor que nunca ia chegar nele, porque a música chegou, o talento chegou. Então você deixa de depender de network, de dinheiro, de encheção de saco dos outros, pedalar 19 dias, para depender do seu talento, entendeu? Você tem o talento, massa, mostra pro público, mostra pro povo, que o público vai botar a sua música lá no artista, entendeu? Olha, assim, o tanto de coisa interessante que tem nesse negócio. Esse negócio eu acho do caralho, eu sou fã, me desculpa a palavra, mas assim, não obrigado. Tem jeito. Eu acho que assim, é um negócio que não falta investidor e gente interessada. Mas por que o quê? Primeiro, para você que é fã de música, você tem a oportunidade de escutar um monte de música ali naquela fase mais incipiente, que eu, por exemplo, gosto de música, eu acho legal pra caramba. Eu acho que é até mais legal do que escutar a música pronta. Você vai virar um musical influencer. Musical influencer, isso aí. Você começa a dar uma nota e direcionar aquela música ali pra quem que você acha que é, né? Ou seja, o cara envolve o público totalmente, você tem o envolvimento do público, o público se sente dono daquela música se o cara publica aquilo ali, né? Exato. Então você tem meio que uma gamificação junto ali, junto com o engajamento e envolvimento. Yeah. Então você começou a resolver o problema do compositor de ter uma oportunidade. Ajuda a resolver um problema do público também, problema entre aspas, porque o público quer participar, né, daquilo ali, do artista, sentir parte daquilo ali. E do artista, que o artista também ele não tem certeza quando ele lança uma música se ela vai bombar ou não. A maioria das vezes não bomba. Não bomba, a maioria. A taxa de mortalidade agora, é altíssima. Exato. E o que a gente falou do protótipo, o mínimo produto viável, ele tem um MVP sendo testado ali pra ele. No fim do dia é a marca de MVP do artista. Exato. E ele lança uma música que também nada garante que vai bombar, mas assim, qual que você acha que é maior a chance de dar certo uma música? Uma que os seus fãs todos já apontaram, eu quero que você lance essa daqui, ou uma música que o cara vai soltar do nada e vão ver o que vira? Exato, então, cara. assim, olha assim, óbvio que você tem que, eu acho que assim, é importante você não perder o foco. Eu tô resolvendo o problema de quem principalmente? Beleza, talvez seja do compositor ou do músico ali. Mas, em paralelo, eu resolvo o problema de um monte de gente de um ecossistema inteiro. Né? Então, assim, o valor de resolver o problema, fechar gap, isso é negócio, isso é empreendedorismo. E outra, falando de negócio, foi muito interessante o que você falou sobre as soluções acessórias. Sim. As personas importantes, porque elas que ditam o que tem que ser criado como ferramenta. E você tá com o ouvido atento para ouvi-las, independente da sua crença e do que você acredita que tem que ser feito pelo produto, ela que tem que te dizer. As soluções acessórias, seja para outras pessoas, outros mercados, são soluções que têm capacidade de criar linha de receita para o negócio, no momento, talvez no curto prazo, talvez no médio e longo, mas você, enquanto empreendedor, cara, tem que estar obsessivamente focado em constantemente validar o core do negócio. Exato.
Se compositor vai de fato colocar a música, se artista vai de fato lançar baseado em dado. Se isso não acontece, não tem negócio. Se o Airbnb coloca de pé a plataforma para alugar apartamentos através de donos de apartamentos e ninguém põe apartamento lá, não adianta. Se o cara não aluga por lá, não adianta. Todas as pontas envolvidas nesse modelo de negócio de plataforma. Que é o que a gente vai. É onde a coisa faz sentido. A engrenagem encaixa e roda. Entendeu? Exato. E o que ele está traduzindo assim, né? Dando um exemplo do que ele falou sobre objetivos acessórios, sobre linhas de monetização acessórias, é um exemplo. A gente está resolvendo ali o problema da música chegar no artista, de validar essa música para o artista, para ele investir certo. Ao longo do tempo a gente descobre que alguns compositores iniciantes não sabem como registrar a música. Aí a gente começa a ensinar esse cara a registrar a música, levar os caminhos para ele. É uma coisa que não é o core do negócio, mas que está ali apontando a dor e a gente pode ajudar a resolver. Vai lá, destrava a dor e o cara evolui. E continua agregando valor na plataforma, entendeu? Esse é um modelo de plataforma mesmo. Depois que você tem um cara ali dentro engajado, você tem uma infinidade de coisas para fazer, que é meio que o Banco Inter está fazendo isso. Cara, né? e o mais legal disso... Até o próprio banco, que é banco, mas teoricamente ele está com cabeça de plataforma, né? Porque ele traz o usuário com um serviço bancário barato e daqui a pouco ele está vendendo um monte de coisa ali dentro para ele. E, cara, no fim do dia, essa que é a beleza de negócios digitais. É exatamente esse ponto, é a capacidade infinita de você escalar um negócio quando você genuinamente resolve uma dor no momento certo do mercado, no timing correto. É muito importante para a vida da startup, ela tá no timing correto. Cara, se o Zuckerberg tivesse lançado o Facebook 1 ano depois, outra pessoa teria feito o que ele fez e não teria tracionado o que tracionou. Ou 2 anos antes, o público talvez não estaria tão engajado. Exemplo muito simples. Antes de lançar o YouTube, uma plataforma nos Estados Unidos lançou 2 anos antes, fazendo a mesma coisa. Não virou, cara. O Google é o 21º buscador. Entendeu? Eu sabia que não era o primeiro, então, assim, sabia que era o 21º. Não dá para se enganar enquanto founder e você... colocar no pedestal a sua ideia, até porque hoje em dia o ser empreendedor, o estilo de vida empreendedor é muito superestimado, é muito endeusado, sabe? Onde na verdade, cara, é ralação, tapa na cara, 99,9% do tempo, sabe? Se você gosta de trabalhar 15, 16, 17 horas por dia, vai ser empreendedor. Se você acha que vai virar empreendedor para não ter chefe, você tá enrolado. É o contrário, todo mundo é seu chefe. Você é funcionário de todos os seus colaboradores, de todos os seus clientes, de todos os seus investidores ainda mais e por aí vai. Todo mundo é seu chefe. E se der merda, toda a culpa é sua. Entendeu? Não adianta. Porque a maioria dos grandes problemas de startups que existem, cara, desde do lançamento, é um problema muito pontual na tomada de decisão lá no start delas, dos founders. Os caras estão errando na tomada de decisão e muitas das vezes não existe resiliência suficiente do founder em entender isso e, cara, preciso melhorar. As duas coisas, né? Resiliência e capacidade de adaptar rápido. Exato, cara. Assim, as duas coisas se juntas. Você me perguntar, Paulo, qual que é a melhor característica que quem não tem que aprender rápido para conseguir empreender em 2020? Cara, é você aprender a aprender, desaprender e aprender de novo. É isso aí. Tipo, a gente aprendeu uma coisa no segundo semestre de 2019, tá funcionando. Em fevereiro de 2020 já não tá virando. Cara, desaprende, vê o que você pode fazer e aprende de novo. E sem paixão sobre o que você aprendeu, sabe? Cara, aprende, desaprende, aprende. É um ciclo infinito, faz de novo. Esse é o grande lance. Show de bola. Galera, deu o nosso tempo aqui, nós vamos fazer uma segunda live pra gente entrar um pouco mais nesse modelo de negócio e tudo isso. E aí, se você é empreendedor, quer entender o modelo de negócio que resolve a dor, se você gosta de música, é fã de música, ou você é, quem sabe, músico, compositor, músico, etc., quer conhecer, entra lá na plataforma da Music Place, dá uma fuçada, entende o que é aquilo ali, se cadastra, vê como é que funciona. Até porque, assim, às vezes você, não, eu sou empreendedor, quero olhar lá para ver como é que é. Se cadastra, dá uma fuçada, mexe como é que é, você vai ver na prática tudo que você aprendeu aqui, nesses aí 40 e tantos minutos que a gente conversou aqui. Legal. E a gente vai falando de novo por aí. Valeu demais, meus queridos. Obrigado, galera. Obrigado aí pela audiência. Valeu, abraço.